de gente aparecendo aqui. Boa noite. Caroline Félix aparecendo na minha aula. Boa noite, Marquinhos. Tudo bem? Tatiana, boa noite. Bom, pessoal, então, Carol, tudo bem? Tudo bem, vai chover, mas apareci. Você é igual a Justiça, tá? Mas não falha, né? Eu tô aqui. É igual a Justiça. Tatiana, muito bem, dona Tatiana Andrade. Como vai a senhora? Eu vou bem, meu professor maravilhoso. Eu estava fazendo a janta, deixei o Vinícius vigiando o computador. Ei, Vinícius, muito obrigado pela moral, que senão a pessoa não atende. A pessoa não entra na aula. Isso aí. É isso aí. Minha gente, olha só. Enquanto a gente está começando e o pessoal está chegando, algumas pessoas me sinalizaram que estavam com algumas dificuldades com relação à execução do exercício da aula sobre modelos de precificação de ativos, tá? Especificamente, na verdade, vamos só repassar a pauta aqui, eu estou até com a pauta aqui, foram sugeridos para que vocês fizessem os exercícios 5.11, 5.13, 5.14, minuto, o 5.21, 5.22, o 23 e o 26. Confere. Eu acho que eu comi a menos, coloquei um crédito a mais aqui. Eu acho que o 21 não pedi para ser feito. Deixa eu só conferir aqui como é que está na plataforma, só para depois eu ter certeza, me certificar. Enquanto isso, bom, e aí, logicamente, até é bom que a gente já aproveita e já fala um pouquinho da nossa avaliação, como é que vai ser feita, né? Vocês têm esses exercícios, na verdade, nós fizemos 2 baterias de exercícios para poder ser postado na aula, né? E uma já passou o prazo, a galera já entregou. A outra eu sinalizei que seria bom a gente entregar, mas aí o pessoal pediu um prazo maior para poder fazer a entrega, porque surgiu essas dúvidas aí com relação à execução da atividade. E eu achei por bem, logicamente, prorrogar isso aí para a gente poder estar fazendo esse acerto, tá? Também me foi solicitado que a gente fizesse uma antecipação, trocasse a atividade, né? Invertesse a posição da aula de hoje para, na verdade, seria hoje para quarta-feira. Como eu já tinha deixado a atividade, estava programado, ninguém avisou com certa antecedência, até sobre a questão de que, eu sei que hoje era dia dos namorados, mas eu acabei esquecendo disso também, foi no automático, não me avisaram em cima da hora, então eu estava já com outro compromisso em detrimento da atividade que eu já tinha postado para vocês. Então, hoje a gente vai seguir a aula com o fluxo normal mesmo, tá? Então, assim, na semana que vem, eu vou abrir a aula até para a gente poder, de repente, matar as dúvidas, e aí a gente dá um review aí a respeito da prova, porque a nossa prova já começa na outra semana, confere? Acho que é na semana a partir da semana deixa eu verificar a data, acho que 22 de junho já começam as avaliações de P2, né? Isso é a informação que eu tenho dentro do calendário. Eu não me recordo só exatamente quando é a nossa prova, mas eu sei que na próxima semana, sem ser essa semana agora que segue a outra. Então, fazer um aulão aí de repente, tirar as dúvidas de vocês com relação à questão de conteúdo, e aí a gente matar essa questão aí. Estou abrindo aqui na plataforma a informação da atividade, só para me certificar com relação aos exercícios que eu havia proposto. Um minuto. 5.11, 5.13, 5.14, 5.22, 23, 26. Não tem nada de 21. Então, vamos lá. Me parece... Bom, o 5.11 e o 5.13... Oi, fale. Marquinhos, a prova da gente com você é dia 24. 24. Muito obrigado, Valéria. Então, todo mundo já sabe. A prova vai ser postada aí para vocês dentro do esquema que já foi anteriormente feito.
a princípio vai ser o mesmo esquema, né? Então, todos sabem aí como é que vai ser tratado com relação a essa questão, né? Então, não tem nenhum mistério para a gente poder estar desenhando aí para vocês com relação a essa questão. Bom, eu vou abrir aqui o exercício só para a gente poder estar falando do 5, na verdade nem o 5.22, mas eu vou até falar um pouquinho sobre ele, porque na verdade eu acho que a turma teve alguma dificuldade com relação à execução do exercício, não com relação à resolução de fórmula, tá? E sim com relação à questão da análise que de repente porventura tenha sido feita, tá? Eu acho que isso aí é uma questão. Porque como a gente estava falando de beta de carteira, né, e aí eu expliquei para vocês que o beta, na verdade, ele é uma medida do que a gente consideraria o risco não diversificável. Tá? Então, assim, uma classificação estabelecida pelo mercado, existe uma fórmula para poder calcular o beta de um ativo, considerando vários fatores, e aí você aplica, desenvolve e chega-se a esses números que vocês vêm vendo sobre esse coeficiente beta. Tá? Então, assim, é importante só para a gente poder sinalizar isso. E, logicamente, como fica muito difícil a gente mensurar essa parcela do que o risco que não é diversificável, né? Ou seja, que a gente não consegue minimizar internamente, então criou-se esse consenso para que a gente possa, esse formato, esse coeficiente, para que ele pudesse ser aplicado na fórmula ou junto a um ativo. Ou seja, a partir desse número, e a gente considerando, tendo por referência o número 1 como sendo beta igual a 1, sendo beta que seria igual nível de risco de mercado, né? Seria igual, e 0 seria a taxa livre de risco, a gente considera entre o intervalo entre mais 2 e menos 2, o que seria o risco seria mais ou menos arriscado. Tá? Então, em função dessa oscilação, a gente avalia essa questão dos betas. Tá? E aí, na verdade, o exercício 5.22, ele propõe essa questão de a gente avaliar os betas de uma carteira. O que ele fez, na verdade? Né? Ele criou um X de ativos, um pool de ativos dentro da carteira dele, e aí ele falou, olha, classifica qual é o beta que vocês têm dessa carteira. Qual é a beta que a gente tem nessa carteira? Vamos abrir o nosso Excel para a gente poder fazer o exercíciozinho, o exemplo, para poder ficar mais claro para quem, de repente, está viajando aí nessa questão. Tá? Então, só para ficar mais claro, eu vou abrir o meu Excel e compartilhar ele aqui para vocês, para ficar mais fácil. Enquanto isso, a turma vai entrando e aí a gente vai trabalhando. Bom, e também vou abrir meu controle de frequência, né? Porque é importante, né? Para a gente poder estar fazendo isso. Faixa controle de frequência e as nossas aulas online. Estamos chegando nela. Bueno, chegamos ao dia 12 de junho. Minha Nossa Senhora. O semestre acabou e a Covid ainda não acabou, gente. Ô, Jesus. Misericórdia. Estamos precisando resolver esse negócio dessa Covid logo. Mas, por enquanto, a gente tem que seguir aí. Bom, vou compartilhar aqui. Para a gente poder não ficar muito fora do nosso raciocínio. Proporção, né? W. E aqui o nosso beta. Na verdade, eu inverti a posição. Tudo bem. De um lado e do outro. Opa. Vamos fazer primeiro do beta do ativo A e depois nós vamos do beta do ativo B. Compartilhar aqui minha tela para vocês. Bom, gente, então agora vocês estão vendo minha telinha compartilhada aqui. Temos o portfólio A e o portfólio B, onde a gente tem os betas deles e a proporção do ativo W e a proporção, tá? Só para a gente poder estar colocando aqui, deixar aqui entre parênteses. E aí a gente tem 5 ativos aqui
em cada uma dessas carteiras, né? Então, só para a gente poder desenhar aqui, vamos colocar 1, 2, 5, ok. Beta de 1,30, 0,70, 1,5, 1,10, 0,90 e a mesma coisa se aplica 0,10, 0,30, 0,10, 0,40. Bom, primeiro, proporcionalmente, a gente tem que ter, teoricamente, somatório de 1 ou 100% dentro da carteira do ativo que compõe. Então, a gente já sabe que esses betas aqui, beleza, o beta é uma classificação individual para cada tipo de ativo. Mas, dado o recurso que eu tenho investido, automaticamente eu tenho que considerar que eu tenho que ter 100% do meu ativo investido nessa carteira. Na carteira, no portfólio A ou no portfólio B. Bom, qual é a fórmula do meu beta, né? Então, o meu beta, na verdade, ele consiste, o beta da carteira e não o beta individual. O beta individual eu não preciso somar, né, gente? Porque ele já está ali. Então, eu não preciso me dar o trabalho de fazer esse somatório. Mas o beta, na verdade, ele consiste no somatório, tá? Que é sigma, que eu não vou colocar aqui só para a gente poder fazer, porque agora não tem que achar o símbolozinho aqui. E aí é o símbolo da proporção da carteira, né, vezes o próprio beta, que a gente tem do ativo. Então, o W que seria correspondente ao valor proporcional na carteira, vezes o beta. Então, a gente somaria esses elementos. Como a gente resolve esse problema? Fazendo de uma forma muito simples. Como a gente multiplica um pelo outro... Opa, eu errei a marcação. Aqui, vou colocar aqui entre parênteses, para poder não termos problema. Né? Mais o meu segundo beta vezes a minha fórmula. Eita, lelê. Mais aqui, vezes aqui. Eu já estou colocando direto no Excel, porque vai ficar mais fácil para a gente poder depois visualizar o que está, né? Em termos de resultado. Aqui e mais o nosso último elemento aqui, que seria o beta, vezes esse aqui. Se der um erro, a gente verifica o que dá. Em tese, a fórmula do beta nada mais é do que multiplicar o valor do beta pela proporção com relação a eles. Ok? Então, com isso, vamos verificar. Encontramos um beta de 0,93, 0,935, tá? O beta não é percentual, ele é um coeficiente. Então, ele vai ficar exatamente como isso aí que está mesmo, tá? No caso do nosso beta do B, tá? Nosso portfólio B, que esse é um outro portfólio, vou mesclar aqui só para a gente poder saber quem é aqui na novela, tá? A gente já tem uma outra situação. O meu beta, no caso aqui do meu portfólio B, ele permanece, os betas são exatamente iguais. O que vai mudar, se vocês olharem na proposição do exercício, é que muda os percentuais componentes da carteira, tá? Então, só para a gente poder estar apontando isso. Como o beta continua igual, vou só repetir os números que estão lá, caso alguém tenha tido dúvida com relação a isso, dado que eles têm essa informação. Ok? Bom, vamos lá. E a proporção deles acontece uma distribuição diferente. Enquanto em um é 0,1, outro é 0,3, outro é 0,3 é 0,1 e por aí vai. Então, houve uma inversão aqui com relação a essa questão. Beleza? Aqui, só para a gente poder certificar, mesma coisa, batido igual a 1, né? Então, esse aqui é o beta do portfólio, é o beta da carteira do portfólio A, né? É o beta do A, e aqui a gente vai fazer o beta do B. Bom, considerando que a minha fórmula é exatamente igual, né? A única coisa que eu vou fazer é criar os somatórios diferentes aqui. Então, droga, inverti a posição aqui. E, muito bem, mais... Tarará, vezes... Nananã, mais aqui
mais aqui. Bom, vezes esse último elemento aqui. Bom, e aí encontramos um beta de 1,11, né? E a pergunta que ele fez, que aí eu quero que vocês respondam, considerando que a gente já falou inicialmente e que eu já falei isso em aulas anteriores. Qual seria o ativo portfólio mais arriscado para esse investidor? E aí vocês têm que fazer a resposta, expor a resposta de vocês. A resposta de vocês é um critério que vocês têm que avaliar, considerando as informações que a gente já discutiu. Tá? Então, eu só trouxe a ideia do resultado, que de repente vocês vão ter talvez tivessem essa dificuldade, talvez pela composição como estava organizada a tabela. Tá? Então, acredito que agora, com isso, a gente consiga sanar essa dúvida de vocês aí, de quem porventura está com dúvida com relação a esse exercício. Ok? Certo? Isso aqui que vocês estão vendo vai ficar gravado na tela, então, claro, quem tiver alguma dúvida, eu até vou deixar formatadinho, bonitinho, para poder a pessoa, de repente, não, quando for baixar o vídeo, que depois eu vou excluir essa planilha, claro, não vou salvar o resultado, ficar bonitinho ali para vocês visualizarem. Tá? Aqui. Acho que, na verdade, aqui, vou trocar aqui, vou limpar aqui. Só marcar sem borda aqui, deixa eu bonitinho para vocês. Que aí quem for ver depois vai ficar divididinho também, com as bordas externas marcadinhas. E aqui a mesma situação. Ok? Então, quem porventura precisar, já tem mais ou menos uma ideia do que como está estruturado. E aqui, se a pessoa quiser, no caso, para vocês verem, tá? A fórmula está ali em cima do beta de carteira, e aqui estão as resoluções, tanto do beta da carteira A, quanto do beta da carteira B. Então, isso é uma questão, logicamente, a resposta do item B é totalmente subjetivo, né? Então, não vou estar tratando isso aí com vocês, porque aí vocês é que vão me dizer quem é mais, quem é menos aqui dentro desse processo. Tá? E de acordo com a pergunta que o exercício propôs. Ok? Então, isso aqui, só para a gente poder deixar marcado, eu estou falando do exercício do 5.22. Né? Que seria o P5.22. Bom, isso aí. Então, ele aqui. Bom, e aí, os outros exercícios anteriores, eles, na verdade, alguns têm a mesma característica, né? Então, a única coisa que a gente tem aí, alguns vocês têm retorno e probabilidades, então, é a avaliação de carteira, tá? Então, é o primeiro, o 5.11, acho. Esse aí já não é muito difícil, vocês já têm o resultado dele. Agora, um dos que surgiram para mim, que as pessoas alegaram muito, tiveram muita dificuldade, foi no exercício 5.26, que parece, né, fica estranho, parece que ele está incompleto, na verdade, né, na percepção, de repente, de que quando a gente olha lá. Né? E aí, na verdade, ele não está incompleto, ele está completo. Tá? Quando a gente olha na tabela proposta, eu até vou pegar a tabelinha aqui dele, é que eu não estou com um arquivo, acho que eu tenho que abrir o PDF aqui, mas só vou abrir a tabela do PDF aqui, do livro em PDF, para vocês poderem entender isso que eu estou falando para vocês. Porque o pessoal falando, só está faltando elemento no exercício. Eu falei, não está faltando elemento, não. Está faltando elemento, não. Vocês que não estão avaliando o negócio, paradinha. Espera um pouquinho que vocês vão resolver isso aí, vão matar isso em 2 tempos. Abri o arquivo na página que eu não queria. Troca. Eita, legal. Não. Abri no navegador que eu não queria, mas tudo bem. Vai. Aí resolveu o problema do mesmo jeito. Não, isso aqui que eu quero. Esse fica lento. Terapêutico esse exercício. Na internet tem hora. Isso considerando que o arquivo já está em PDF no meu computador, né? Nem precisa, na verdade, né? Mas vamos lá.
unidade 4 de exercícios. Cavucado mesmo, aluno. Cavucado mesmo. Eu achava que o 5 estava cavucado. Vamos nós. Todo mundo está me ouvindo direitinho, gente? Tranquilo? Sim. Sim. Beleza. 5,22 é aquilo que eu tinha falado, ó, com relação à dificuldade, de repente, que talvez... Todo mundo está vendo a tela aqui do livro? Do livro? É do Livro não, só o Excel. Ah, então peraí, vou voltar, vou compartilhar, vou fazer um novo compartilhamento, perdão. Agora estão? Estão, né? Agora tá, né? Uhum. Beleza, então vamos lá. 5,22 é aquilo que eu tinha falado para vocês. O que vocês têm que responder aqui, ó, compare o risco dessas carteiras com o risco com o mercado com o do mercado em si, né? Então, a questão B, ela não está incompleta. Lembrem-se daquilo que eu falei sobre o que é o risco de mercado, tá? Então, só para deixar claro, para de repente vocês falarem assim, ah, mas aqui está faltando elemento. Não está, não. Tá? O beta de carteira, o risco de mercado, o beta referente ao risco de mercado, ele é igual a 1. Então, considerando o número que vocês obtiveram com os betas dessas duas carteiras, tanto da A quanto da B, o que você vai avaliar no caso, né? Aí você vai dizer para mim quem é o mais arriscado, né? Bom, a questão do exercício 5,23 é só aplicar a fórmula do CAPM, tá? Não tem nada demais aqui, que é essa formulazinha que vocês já viram lá em cima, tá? Mas vamos aqui, né, reforçar a vocês o 5,23, a formulazinha, para não termos problema, né? Que de repente, né? Vamos colocar aqui. Porque, na verdade, é uma sucessão, um monte de exercíciozinho, aqui, ó, 5,23. É a fórmula do CAPM aqui, para quem tiver ainda em dúvida, ou CAPM, ou geralmente o RJ. Eu estou com a minha companheira fiel aqui de novo, né? Todo mundo espera que vocês sejam com seus dogs aí também, que a minha está aqui sentada prestando atenção em aula de mercado financeiro. Será que ela vai virar investidora, gente? Estou precisando de uma pessoa, de um assessor financeiro, de repente. Ela vira minha assessora financeira aqui, preferencial. Risco de mercado, menos a taxa livre de risco. Pronto. Fechamos o colchetezinho. Bonitinho. Pronto. Então, essa é a fórmula que vocês vão aplicar para todos esses itens que estão no exercício 5,23. Não tem mistério. Tá? Se vocês quiserem, vou ficar... Perdão, mais parecido com o livro, só colocar isso aqui, pronto. E aí, aplicou, resolvemos. 5,26, e aí eu acho que aí a grande dificuldade de vocês, vamos abrir aqui, vou abrir aqui, chegar no exercício 5,26. Olha só, Jamie Peters, ele investiu $100 mil ou reais, um ano atrás para montar a seguinte carteira. Aí ele colocou aqui a carteira, ok? Então, ele tem ativo A, B, C e D. Tá? O custo da compra no momento, o beta do momento da compra, o rendimento anual e o valor atual. Bom, e aí ele chegou a pedir fez 5 perguntas aqui para vocês, né? Com relação às perguntas. A primeira pergunta que ele fez para vocês é para vocês calcularem o beta da carteira com base no valor de custo original. Tá? Então, o que vocês têm que achar aqui? Qual é a fórmula do beta de carteira? Então, primeiro vamos entender o seguinte, né? A fórmula do beta de carteira é isso aqui. Eu vou destrinchar ela aqui embaixo para ficar mais fácil. Agora, só de brincadeira, como ela já apareceu de novo, eu vou colocar bem o símbolozinho de somatório mesmo, para ficar bonitinho. Deixa eu só achar ele aqui. Caraca. Aí o Excel resolveu travar, aí existe um problema. Quando a internet está boa, né, o Excel resolve me sacanear.
zoar com a minha cara, né? Então, só para deixar claro, vou achar até uns nota de símbolo aqui, para a gente poder... Esse Excel, de vez em quando a gente esquece onde está esse aqui. Inserir, tarará, tarará. Caramba. Símbolos, achei. Símbolo. Essas versões do Excel ótimas, modernas, elas vão modernizando e elas vão, na verdade, no fundo, complicando a vida da gente, né? Bom, só para ficar aqui bonitinho, vou inserir ele aqui. Pronto, olha só que maravilha. Vou copiar essa formulazinha aqui do lado. Como ele apareceu de novo aqui, né? Vou deixar ele aqui em cima também para ficar igualzinho para ninguém depois ter dúvidas. Eis a nossa formulazinha aqui que a gente tem, que é igualzinho à nossa fórmula que está no livro. E aí, aqui, vamos copiar e colar de novo, né? Bom, nós temos aí tempo remanescente aí de aula de 10 minutos, então todo mundo já sabe o esquema da minha aula. Caiu, voltem, né? Bom, para a gente resolver a questão A, e aí o que acontece? Vamos abrir a tabela aqui de novo. Eu não vou conseguir, vou plotar ela aqui para o meu Excel, né? Vou fazer um recorte de tela aqui. Já falei para vocês sobre essa ferramenta, essa ideia de ferramenta de captura, né? Quem não lembra ou quem nunca viu, né? É uma ferramenta muito útil para poder fazer uso. Vou colar ela aqui no meu Excel, só para a gente poder ter uma ideia. Pronto, está aqui. Bom, o total que a gente tem aqui, obviamente, se a gente somar o valor do custo que ele teve aqui, vamos somar só para a gente poder se certificar. 2, 3 mais 35 mil, mais 30 mil, mais 15 mil. 3 mil, não é 30, né? 100 mil. Bom, então, teoricamente, o que o nosso amigo lá falou, efetivamente, nós implantamos mesmo. Ele colocou realmente 100 mil no negocinho dele lá, né? Então, o total somado aqui está batido, não tem nenhum problema, né? E aí, o que a gente tem que fazer aqui, vou colocar um valor monetário para poder ficar bonitinho. Pronto. Agora eu já coloquei zero até demais no negócio. Vou reduzir os zeros aqui. Pronto. Então, a gente já sabe disso. Agora, a minha pergunta é, qual é a proporção que eu tenho de cada um dos ativos da minha carteira para eu poder encontrar se o beta da minha carteira ele é composto pela proporção dos ativos, percentual dos ativos que compõem essa carteira, e eu não tenho percentual, o que eu tenho que fazer é encontrar o percentual. Muito bem. Isso é muito fácil, né? Para o ativo A, para o ativo B, para o ativo C, para o ativo D. Qual é a solução que eu tenho aqui? Dividido por 100 mil, 30 mil, e aqui eu tenho os 15 mil. Se a gente somar isso tudo aqui, provavelmente vamos conferir, né, o desencargo de consciência. Somatório deu 1, ou se a gente multiplicar por percentual vai dar 100%. Então, nós temos como encontrar o beta dessa carteira agora. Eu tenho a proporção percentual dos ativos, né? Considerando que ele pediu o quê? Vamos lá na solução do problema, né? Na exemplificação. Com base nos valores do custo original. O custo original está aqui. O valor atualizado está aqui, né? Então, voltando aqui, né? Temos aqui, então, a resolução. A solução desse problema nada mais é do que pegar o elemento que seria correspondente a essa fórmula aqui, vezes o 0,80, somar ao outro elemento que seria esse aqui, que seria 0,85. O bando de gente que acha que o professor não está dando aula de noite, cara. É brincadeira. Tem hora que esses motoqueiros aqui, eu tinha que colocar um monte de taxinha na frente aqui de casa. Impressionante. Então, escrever uma placa ali, professor dando aula, né? Aí fica esse bando de motor roncando aqui dentro de casa.
Eu tenho uma teoria para isso, mas eu não posso falar em aula gravada, né? Eu posso falar em aula regular, né? Em aula gravada eu não posso falar isso, porque vai soar estranho, né? A pessoa pode ficar... Aí que depois pode virar uma arma contra a minha persona aí, né? Eu posso apanhar dos motoqueiros aí no meio do caminho, né? Então, vamos lá. Aqui, mais o nosso último elemento que nós vamos somar, né? Vezes 1,25. Então, temos os betas e temos as suas respectivas proporções. Muito bem. Então, o beta dessa carteira, eu vou jogar para cá, né? O beta dessa carteira, que seria desse ativo que foi composto aí pelos investimentos realizados pela pessoa, equivale a 1,13. Ok? Então, até aí, acho que todo mundo conseguiu resolver, né? A questão B que ele propõe, e aí a gente entra num cenário, de repente, só para a gente poder fazer um recordar e viver, né? Um percentual de cada carteira do ativo, o retorno percentual de cada carteira do ativo no ano. De cada ativo da carteira, né? No ano. Caramba, estou igual Chapolin, inverti a coisa aqui de cabeça para baixo. Bom, e aí, para a letra B, né? O que a gente tem? Qual é o elemento que nós temos aqui que a gente consegue encontrar o retorno de um ativo? Alguém aí tem ideia? Oi? Nobody? Vamos achar a fórmula então, né? Oh, sim, claro. Faltou um elemento aqui. Isso aqui mais. Então, e aí nós encontramos a formulazinha do retorno que nós vimos lá no início, quando a gente falou da historinha da máquina, das máquinas de fliperama. Lembram-se? Então, porque olha só, eu tenho o custo, o valor inicial, tenho o valor atualizado e o rendimento que aquele ativo propôs. Então, a partir daí, eu consigo encontrar o quê? O retorno de cada um desses ativos, né? Então, eu sei o que aconteceu. Outro elemento importante, aproveitar aqui, para a gente não ficar perdido, né? Vou deixar aqui que a gente vai precisar dessas informações aqui. 1, 2, 3, mais... Ai, ai... Números. Bom, encontramos esses elementos aqui, temos os elementos, né? Então, se a gente fizer a mesma coisa com A, B, C e D, a gente vai encontrar os mesmos retornos. Bom, qual seria o fluxo de caixa que eu teria para o ativo A? Então, nós teríamos 1.600 mais o valor inicial o valor atual do meu ativo, 20.000, menos o meu valor inicial, dividido pelo meu valor inicial. Vamos ver se vai bater esse número. Só esquecemos de um pequeno detalhe, né? Esqueci só de fazer um negócio muito importante. Fechar a fórmula aqui. A gente vai conseguir, talvez, resolver esse problema. 0,08, né? Se a gente multiplicar isso aqui por 100, automaticamente nós temos aí 8%. Se vocês quiserem ficar mais claros, né? Apesar que eu vou estar compreendendo perfeitamente. Aqui são 800%, Deus sabe por quê, né? Porque não deveria aparecer essa formatação de 800, mas vamos mais. Deu errado do mesmo jeito.
0,08 é igual a 8%, né? Não é igual a 800. Isso que deu aqui na formatação. Bom, a mesma coisa, a situação se aplica à questão do ativo B, né? Então, provavelmente a nossa aula está restando menos de 1 minuto, nós vamos ter que reconectar, né? Pelo que eu estou vendo. Pensei que já tivesse caído, caramba. Estou aqui falando, a gente vai ter que reconectar, e aí pensei que a aula já tivesse caído já. Não caiu, não. Oh, fazendo cara de Robert aqui para a câmera aqui. Vamos lá. Então, vamos aproveitar então enquanto esse nos resta